E aí, gente, tudo bem? A gente é do primeiro termo de agronomia, período integral, e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a indução de poliploidia no melhoramento de plantas. Sou o Vitor, aí eu estou aqui com o Andrei e com o João Vitor. Obrigado. Entende-se por poliploidia a existência em um mesmo núcleo celular de mais do que dois genomas. Células ou tecidos poliploides podem ocorrer em um organismo diploide, como na polissomatia, comum nas raízes das leguminosas. Eventualmente, indivíduos poliploides surgem em progênies de diploides. Uma determinada espécie pode apresentar citótipos, isso é, raças diploides e poliploides, assim como um gênero pode apresentar espécies com diferentes graus de ploidia. A poliploidia é muito comum nas plantas em geral, mas rara na gimnosperma. Os tipos e modos de origem e evolução dos poliploides. Os poliploides são classificados basicamente em autopoliploides e alopoliploides. Os primeiros são originados pela duplicação de um mesmo genoma, e se espera alta frequência de multivalentes na meiose e herança polissomática. Os alopoliploides ou poliploides genômicos são formados pela duplicação de genomas diferentes em híbridos. O pareamento cromossômico ocorre apenas em cromossomos do mesmo genoma, e se espera herança dissômica. Um tipo intermediário são os poliploides segmentares, formados pela duplicação dos genomas e de espécies aparentadas, que ainda mantêm homologia suficiente entre seus cromossomos para permitir um pareamento parcial e que podem exibir formas variadas intermediárias de herança, ou seja, dissômica para umas características e polissômicas para outras. A diferença entre as categorias nem sempre são bem definidas, havendo provavelmente um gradiente entre elas. Essa classificação didática dos poliploides é muitas vezes obscurecida pela diferença nas relações filogenéticas e pela diferenciação cromossômica, que pode ter ocorrido ao longo da evolução entre as espécies genitoras, no caso dos alopoliploides, e pelo processo da diploidização, que tende a ocorrer após a formação dos poliploides, ou seja, estes passam a funcionar tanto cromossômica como geneticamente como diploides. O pareamento cromossômico em bivalentes e herança dissômica. Fala galera, eu sou o João e hoje eu vim falar aqui um pouco para vocês da poliploidia induzida. Os poliploides são em geral maiores e mais robustos que seus parentes, os diploides. Daí o interessante em desenvolver artificialmente plantas com essas características. As plantas que normalmente não são encontradas na natureza, quando a capacidade da colchicina é de inibir o fuso durante a divisão celular, levando à formação de células e plantas com o dobro do número cromossômico. Foi descoberta as possibilidades do seu uso, abriram novas perspectivas para o melhoramento. A poliploidia induzida pode ser uma poderosa ferramenta para o melhoramento genético, desde que bem empregada, e pode ser utilizada basicamente de três maneiras. A primeira maneira é a poliploidização na própria espécie, como um modo de se tentar conseguir plantas maiores e melhores. A segunda opção pode ser a poliploidização de um híbrido para restaurar a fertilidade de um híbrido estéril, sintetizar uma nova espécie e ressintetizar uma já existente, ou a terceira opção, que como uma ponte para transferir genes de interesse entre níveis de ploidia, na mesma ou entre espécies diferentes. Vamos lá. E agora eu vou falar um pouco da duplicação somática versus poliploidização sexual. Poliploides induzidos podem ser obtidos por via somática ou sexual. A indução de poliploidia por via somática é basicamente feita através da utilização de um agente inibidor difuso. Dentre esses antimitóticos, o alcaloide, a colchicina, é o maior conhecido e empregado. Diversos métodos de aplicação da colchicina
são sugeridos e utilizados, havendo sempre necessidade de ajustes e padronizações. De acordo com a espécie com que se está trabalhando, a aplicação pode ser feita entre sementes, plântulas ou partes vegetativas com tecidos meristemáticos ativos, como afilhos e estolhos, por exemplo. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor. Eu vou estar falando mais um pouco aqui sobre a duplicação somática, né, e a poliploidização sexual. A poliploidização sexual, ela acontece na ocorrência de gametas não reduzidas. Essas gametas com número somático de cromossomos, elas acontecem normalmente numa frequência bem baixa nas populações naturais, mas em alguns indivíduos ela pode acontecer numa frequência bem maior, né? Isso aumenta a produção de seleção delas. As gametas não reduzidas, elas surgem de uma redução do número cromossômico, né, causado por anormalidades na meiose. Pode ir. Então, agora sobre a identificação dos poliploides, né? Após uma indução, é necessário a gente ver pelo sucesso do procedimento. O teste definitivo é a contagem de cromossomos, né? Mas como é um processo que demora muito tempo, vira e mexe acaba aparecendo algumas práticas alternativas, como o aumento do volume celular, é um dos primeiros efeitos da duplicação cromossômica, né? Caracteres citológicos com o tamanho das células do estômato, densidade do estômato por área e diâmetro do grão do pólen são muito utilizados para identificar poliploides da mesma forma que o número de plastídeos na célula do estômato. Outra alternativa é a estimativa do nível de ploidia, através da determinação da quantidade de DNA nuclear, né? Ela pode ser feita pela microdesitometria ou por citometria do fluxo. A citometria de fluxo, ela vem sendo cada vez mais utilizada, né, em determinação do níveis de ploidia, né, e ela é associada à indução de poliploidia ou identificação de poliploides espontâneos. Vai. Agora, sobre as promessas, né, as perspectivas para poliploidia, muitos poliploides induzidos apresentam uma compensação de efeitos giga, né, com menor número de folhas e flores, desenvolvimento mais lento, etc. As características indesejáveis presentes em um monoploide devem geralmente ser removidas por seleção de grandes produções. Diferentes tipos de planta cultivada respondem diferentemente à ploidia induzida, né, tanto o nível da ploidia original como o modo de reprodução. O ciclo da vida perene ou anual. A parte da planta cultivada, por exemplo, né, o produto final da cultura, né, o fruto, a semente ou a flor, influencia no sucesso do procedimento. Pode ir. Então, sobre as considerações finais, a indução da poliploidia somática ou sexual, ela é uma ferramenta muito importante para o melhoramento genético de várias plantas, né? Para a obtenção de plantas de um tamanho maior, para a restauração da fertilidade de híbridos, né? E ela também serve de ponte para uma transferência genética entre diferentes níveis, né? Só que o melhorista, na hora de avaliar, ele vai ter que saber a técnica que ele vai usar, os objetivos, a espécie que ele vai estar trabalhando, né? Ele vai ter que levar em consideração a necessidade dele para poder ter uma solução melhor para um uso comercial. Então é isso, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado, entendido. Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção.